Fala, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Timão, que negocia com Dorival Júnior. E ele avançou nas negociações e terá nova reunião com Dorival para discutir o contrato. O treinador sinalizou positivamente ao projeto esportivo e acionou os seus advogados para debater questões financeiras e demais gatilhos previstos em contrato. Vamos acompanhar aí o que o Capelanes fala sobre esse assunto. Lá daqui a pouco já deve estar servindo café, almoço, jantar, serviço VIP, hein, Capela? Não termina a sua missão, não aparece o novo técnico. Olha ele. Capelanes, hoje eu já vou avisando, não tô bem, sofri demais, passei um aperto, mas tudo certo. Estou viva. Capela, boa tarde. Boa tarde, Rê. Um beijo pra você, pra galera do estúdio, pra quem tá em casa. Mas, ó, Rê, vem aqui. Podia ser pior, viu? Você podia estar no meu lugar, podia estar na Série B, você tá na Libertadores, eu não sei até quando, vai levando, né? Ô, gente, negócio é o seguinte, ó, o pessoal até daqui a pouco vai oferecer umas bolachinhas pra nós aqui, eu não sou muito do time do café, um refrigerante aqui até pelo meu tamanho seria uma delícia, mas a grande verdade, gente, é que o torcedor corintiano tá esperando só uma notícia, e nós temos uma notícia pra dar. Capela vai cravar o Dorival do Corinthians? Não, eu seria irresponsável, até porque a gente sabe como é que funciona o futebol. Quando tá canetado, papel timbrado, bonitinho em cima da mesa, tudo assinado, tá legal. Ainda isso não aconteceu. Mas nós trouxemos a informação ontem aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, aqui no Jogo Aberto, que o Fabinho Soldado não estava no CT Joaquim Grava. Foi para Florianópolis e praticamente fechou a negociação com o Dorival. Ah, Capela, o que falta? A gente conseguiu apurar a informação que os advogados do Corinthians e também do Dorival estão reunidos no Rio de Janeiro, articulando, entendendo a questão da rescisão de contrato do Dorival com a CBF, já que ele foi demitido recentemente por lá, e aí acertando os valores a receber aqui no Corinthians. Mas o Dorival gostou do que ouviu, gostou do projeto e a informação é a mesma que nós temos a semana passada. Contrato até o fim do ano que vem, que é até quando vai a gestão Augusto Melo. Então a informação mais quente é essa. As conversas foram excelentes ontem. O Fabinho Soldado segue em Florianópolis, tem uma nova reunião para poder acertar esses valores e principalmente a parte burocrática. Depois de acertado, o que o Corinthians está esperando? Está esperando justamente que o Dorival ele fique regularizado. Só que dificilmente, pela informação que a gente tem, pessoal, tem jogo amanhã, né? O Química Arena, Copa Sul-Americana. Dificilmente a parte burocrática vai já estar toda acertadinha para que o Dorival possa estrear amanhã. Mas, fim de semana tem só uma pedreirinha aí pela frente. A expectativa por parte do Augusto Melo é que ele possa não só apresentar o Dorival, anunciar o Dorival, mas fazer com que o Dorival estreie neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Orlando Ribeiro comanda a atividade aqui no CT Joaquim Grava e deve comandar o time consequentemente amanhã contra o Racing do Uruguai. Eu falei sobre Augusto Melo, eu queria trazer agora o meu parceiro Nivaldo Decilo para fazer um resumaço da entrevista do Augusto Melo ontem no Flow Podcast. O Augusto, que por sinal se reuniu com alguns membros da torcida organizada para poder explicar a parte administrativa, a parte financeira, e o Augusto deu algumas declarações importantes sobre Ramon Dias, sobre Dorival e, claro, sobre Tite. Chega aí, Decilo. Um Corinthians vivendo de incertezas. Orlando Ribeiro, por hora, é o cara do comando, nos treinos e nos próximos jogos. Ao podcast Flow, o presidente Augusto Melo falou da saga corintiana quando o assunto é treinador. Primeiro lembrou de Ramon Dias, campeão paulista contra o maior rival, mas demitido cerca de 20 dias depois. A gente acreditava no trabalho dele, que ele tinha um potencial ainda para tirar algumas coisas. A gente reforçou, no caso do Memphis e outros, agora com a chegada do Fabrício, lateral esquerdo, Angeli. Só que tem uma hora que você tem que ter uma mudança, cara. E a gente viu que não tinha mais condições de segurar. Lá se foi o argentino, 59 partidas, 30 vitórias, 16 empates, 13 derrotas depois. Nos bastidores começava a correria. A gente viu no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o Corinthians já teve até hoje, que conhece o Corinthians, que aguentou pressão em todo quanto é sentido, que estava disponível no mercado. Então foi o nosso alvo neste momento. Chegamos a ter várias conversas e, cara, ele nos acenou bandeira legal. Verde. Qual a cor da bandeira, presidente? Verde. Será que foi isso?
Ele seguiu as explicações com relação a Tite, que não vem mais, e era esperado ontem para já treinar o time. A gente iria assinar logo cedo, e aí recebemos, infelizmente, uma notícia muito triste nesse sentido, dizendo que ele teve um problema de saúde. Tá tudo pronto, sim, caiu como uma bomba isso aí, mas a primeira preocupação é o ser humano, né? E a gente, cara, catou. Aí muda-se os planos, né? Memphis teria feito uma lista de treinadores com os quais ele já trabalhou e sugeriu. E aí, presidente? Um atual momento desse, traz um treinador que não conhece nosso futebol até uma adaptação, nós vamos ter um grande problema. Então, um momento é para um treinador que já conhece o nosso futebol, que seja brasileiro, que possa até ser uma outra pessoa, de fora, mas desde que ele já conheça o nosso futebol. Dorival Júnior, que a exemplo de Tite, também esteve na seleção, também saiu, também estava livre no mercado, virou o alvo. Surgiu a notícia de que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, viajou para Florianópolis a fim de convencê-lo. Por enquanto, nada de novo. E vida que segue, porque daqui a pouco a bola rola. A principal novidade do Corinthians amanhã, às 7h, contra o Racing do Uruguai em Itaquera, vai ser o goleiro Hugo Souza. Machucado, ele ficou de fora das últimas 7 partidas. Nesse período foram 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Corinthians marcou 8 e sofreu 9 gols. Igor Coronado também ficará à disposição da comissão técnica. O alvinegro ainda não venceu na Copa Sul-Americana. Vai se cobrar para que a gente possa desempenhar o nosso melhor, porque sabendo que a gente fazendo o que a gente faz de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado, então a gente vai buscar essa vitória, principalmente dentro da nossa casa. Em busca de um treinador, com a volta do goleiro titular, o Corinthians se vira. Depois do não de Tite, da interrogação de Dorival e da vitória quase obrigatória no duelo de amanhã. Na sequência, o técnico do Corinthians, Augusto Melé, chega, sai, os carros aparecem, mas Augusto Melo fala sobre a questão do Tite, que não veio para o Corinthians, e aí deixa no ar, né, quem será o próximo treinador. E quando a gente liberou o Ramon, nós sentamos para imaginar o que a gente poderia, dentro do que nós temos hoje de plantel, o que se encaixaria melhor dentro da nossa filosofia de trabalho, o que é o Corinthians, né, raça, né, essa garra toda, essa pressão toda, porque você tem que analisar também treinador que aguenta isso, que não é fácil. E aí, cara, a gente viu no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o Corinthians já teve até hoje, que conhece o Corinthians, que aguentou pressão em todo quanto é sentido, que estava disponível no mercado. Então foi o nosso alvo neste momento. Chegamos a ter várias conversas e, cara, ele nos acenou bandeira verde e aí fomos para cima, deu tudo certo. Hoje a gente iria assinar logo cedo e aí recebemos, infelizmente, uma notícia muito triste nesse sentido, dizendo que ele teve um problema de saúde. E a família, inclusive, já está com mala pronta para mudar para São Paulo. Mas estava tudo certo, cara. Nós fizemos o contato e foi só ele e deu tudo certo. A gente já contava com isso. Sim, um trabalho muito sigiloso. E hoje, às 8 horas da manhã, já pronto, saindo de casa, 7:50, eu recebo a notícia que ele teve um problema de saúde sério e precisa de um repouso, de um tempo. E a gente, cara, acatou. Aí muda-se os planos, né? Memphis passou uma lista de técnicos que ele já treinou e que ele gostaria de trabalhar de novo. É verdade? É quente? Não, cara, assim, teve alguns comentários assim, não chegou nada a mim nesse sentido, né? Mas ouvi falar disso. Só que assim, você também tem que entender, num atual momento desse, traz um treinador que não conhece nosso futebol até uma adaptação, nós vamos ter um grande problema. Então, um momento é para um treinador que já conhece o nosso futebol, que seja brasileiro, que possa até ser uma outra pessoa, de fora, mas desde que ele já conheça o nosso futebol. Mas no momento a nossa ideia é um brasileiro e que já conheça do futebol para dar essa sequência e poder fazer um trabalho tranquilo daqui até o final do ano. Tu espera anunciar um técnico pro Corinthians o quê? Uma semana? Cara, talvez possa ser amanhã, depois da manhã, mas essa semana a gente tem que, se Deus quiser, anunciar alguém, cara. Capela, o anúncio ainda não foi feito. Ele deu prazo que nesta semana a resolução aparecerá. É o Dorival, por enquanto? Tem algum plano B, tem algum plano C? Ou o Dorival é o único alvo? O único alvo, Rê, o único alvo é o Dorival, tá? E até para poder atualizar, a reunião não ficou até tão tarde ontem não, porque a conversa foi simples, rápida e objetiva.
O Dorival em nenhum momento falou assim, não, veja bem. Agora, a única coisa que separa o Dorival do anúncio para comandar o Corinthians é a parte burocrática envolvendo a CBF, porque a CBF ela tem que anunciar a rescisão, deixar tudo bonitinho, essa parte burocrática. Ela tem aí valores a pagar o Dorival até o ano que vem, até a Copa do Mundo. E os advogados, nesse momento, do Dorival e do Corinthians estão reunidos. Estão justamente acertando os detalhes finais. E aí o Augusto falou nessa entrevista, espera amanhã, até depois. A expectativa, dependendo da forma que eles conduzirem essa negociação que já está acertada em relação ao salário, o Dorival já topou. Tempo de contrato, Dorival já topou. Valores de multa rescisória, se eventualmente Dorival tiver o seu trabalho interrompido, tudo acertado. Agora é só acertar o restante do valor entre as duas partes. Então, entre hoje e amanhã, eu, sinceramente, pela experiência, pelo menos que a gente tem no futebol, eu duvido que passe. E o Corinthians não trabalha com outro plano B, C, D. É Dorival Futebol Clube para assinar, quem sabe hoje, ser anunciado hoje. E quem sabe, já pensou, tá lá na Neoquímica Arena amanhã, pelo menos acompanhando dos camarotes? Pode acontecer, não descarte isso não. Pois é, Dorival Júnior, que teve uma passagem relativamente curta na seleção brasileira, agora pode estar, então, assumindo o Corinthians. Chico Garcia, o que ele pode melhorar em relação ao Ramon Dias? Qual vai ser a contribuição do Dorival chegando no Corinthians, caso isso aconteça? Essa é uma boa pergunta. O Juvena até falou recentemente sobre o que ele conseguiu fazer no São Paulo, porque às vezes a gente tem aquela ideia do Dorival de que ele simplifica as coisas, ele faz o beabá, ele não é tão inventivo. E, cara, no São Paulo, o Sgarbi lembrou muito bem quando ele transforma o Alisson num volante, num segundo volante, fazendo uma dupla com o Pablo Maia. Recupera alguns jogadores também. No Flamengo, ele na lesão do Bruno Henrique, coloca... foi a única vez que isso deu certo, Gabigol e Pedro jogando juntos e ele acabou sendo campeão. Então o Dorival, ele tem um conceito tático muito interessante. Quando a gente fala no Corinthians do Ramon, o Ramon foi prejudicado pela ausência de 2 meias, né, ao mesmo tempo, o Garro e o Coronado. E aí ele tentou encontrar essa peça e não conseguiu. O Dorival vai ter que saber fazer isso, seja com o Breno Bidon, seja com um meio-campo mais reforçado. Eu acho que o Corinthians tem a ausência de pontas, né, para você poder ter alternativas táticas, mais repertório. Mas o Dorival, cara, ele chega num clube e ele tem a total consciência do que está acontecendo. E ele sabe mexer com o elenco que ele tem à disposição. O que ele vai fazer com o Mateuzinho, com o Bidu e com o Hugo? Mas eu acho, Ronaldo, que ele pode potencializar esses jogadores. O Bidu, ano passado, terminou a temporada bem. Naquela sequência boa do Ramon, ele terminou bem a temporada. Bem? Não, bem pro nível dele. E o Mateuzinho pegou o lugar E o Mateuzinho também. E o Mateuzinho também. Foram 2 laterais que dentro de um esquema, ali naquele recorte pequeno, funcionou. O Dorival, eu acho que ele consegue elevar o nível do jogador. Porque quando você tem um coletivo que funciona, a individualidade cresce. O Tite falava muito sobre isso. Então eu acho que o Dorival pode fazer esse time jogar ainda melhor. Cicinho, quando você olha o Corinthians, a gente brinca muito, mas agora... Falando sério, é uma equipe que a torcida apoia, tá? O tempo inteiro ao lado. Mas algumas coisas, quando o time titular não está completo, não acontecem. Exatamente, Renato. Um dos fatores positivos do Corinthians, todos nós sabemos que é o torcedor, né? Quando está junto com... Na verdade, tem esse pacto, né, de apoiar os 90 minutos. E o Corinthians, ele é muito preso, talvez essa vinda do Dorival, desse novo ânimo para o Corinthians, exatamente isso, não ficar dependente de uma peça só. Já não joga o Garro, não joga o Memphis, o time do Corinthians desmonta completamente. Então o Dorival pode dar esse novo ar para o Corinthians, procurando novas estratégias, coisa que o Ramon acabou não encontrando nesse período que ele passou aqui. Marco Aurélio Cunha, pela sua experiência, conhece vários treinadores, estilos e conhece também a montagem de elenco e de times. O Dorival, chegando agora, você acha que rapidamente ele pode já se adaptar ao Corinthians? Eu acho, Renata, aí o presidente Augusto deu a letra, né? Um treinador estrangeiro teria dificuldade para se adaptar. Claramente é o Dorival, não posso cravar, óbvio, não estou lá, mas eu acho que o Dorival vai conseguir fazer isso, como fez no Flamengo, fez no São Paulo. É um apaziguador, consegue controlar bem grupo. O que eu temo um pouco pelo Corinthians é que tem um grande time, um bom time para titulares e uns reservas que não estão à altura do compromisso que o Corinthians precisa de competição sul-americana, brasileiro, Copa do Brasil. Vai sofrer, mas vai bem. E tem aquela perspectiva, Sgarbi, que no meio do ano pode até vender jogadores, mas tem que contratar, tem que reforçar esse elenco.
Tem que contratar, o Chico citou aqui algo que eu tinha falado sobre o Dorival. Para mim é o cara ideal pro Corinthians. Vale estar, tá? Não tá nada fechado ainda. Ontem Tá secando, hein? Pior que ele é... Igual o Chico secou meu colorado. Mas o Chico é secador, o Chico é secador. Não, mas não tem nada fechado. A negociação mesmo começa hoje. Negociação de valores, tudo começa hoje. Em relação ao Corinthians, qualquer outro clube que esteja atrás do Dorival. Então é importante deixar isso claro. O Dorival é um cara, o Ronaldo citou Mateuzinho, Bidu. O Dorival foi um cara que no São Paulo fez o Caio Paulista virar um dos melhores laterais do ano, cara. Olha. Não, o Caio Paulista jogou muita bola naquela Copa do Brasil. Não jogou no Palmeiras, não foi bem. No Galo também oscila bastante, né? No modo geral. O Rato, né? Você falou, foi uma O Wellington Rato foi um jogador espetacular no São Paulo também, enquanto o Dorival estava aqui. O Nestor também com ele. O Nestor, que foi um cara importantíssimo. Ele gosta da base. Ele soube trabalhar muito bem o coletivo do São Paulo naquele ano. O torcedor fica com uma memória, mas no Brasileiro não foi tão bem. Pessoal, desculpa, um time que ganha a Copa do Brasil em setembro, já tá na Libertadores, título inédito. Cumpriu a meta. Largou o final do ano ali, aí já era. Só que é um cara que faz um trabalho muito bom. Rapidamente se adapta ao grupo, é um cara bom de grupo, um cara que se dá bem com os jogadores mais experientes, também um Memphis, por exemplo, que deve ser um cara com ego também lá nas alturas. O Dorival sabe lidar com isso. Então, para mim, não tem nome melhor. A própria formação do Corinthians, você para ver. O Corinthians hoje não tem ponta. O Dorival é um cara que sabe trabalhar muito bem no meio campo, um time mais compacto ali. Quem sabe o Carrilho caindo um pouquinho mais pelos cantos também para desafogar. Então, para mim, é o cara ideal para o Corinthians. Um cara como o Dorival no mercado, os clubes têm que ficar sempre atentos. Não é sempre um treinador como o Dorival. Sentia recado para todos os clubes aí. Tem um Dorival no mercado, não pode vacilar. Só que São Paulo tem treinador, como o doutor sempre fala aqui, tem que respeitar isso. Se perder hoje o São Paulo, de repente, o treinador cai. Não, o Dorival, esse cara, de repente tá demorando, não? Não vai cair, não vai cair. Já tá na cara. Demorado, hein? Nossa. Mas é um cara ideal pro Corinthians, vai fazer um grande trabalho no Corinthians se for contratado, eu tenho certeza disso. Agora, Everton, honestamente, se o Dorival fechar mesmo com o Corinthians, dando tudo certo, pro São Paulino, que não está tão satisfeito com o Subeldia, é um banho de água fria, porque era o treinador que se encaixaria no São Paulo, mas pode ter o endereço na casa do Timão, Everton. Pode, Renata, pode, mas se aí o Roger balançar lá no Inter, o São Paulo vai lá e vral, pega e traz, se o Zubeldia cair. Eu preciso dividir tela com meu irmão de alma, coração e ídolo, acima de tudo, Ronaldo Soares Giovanelli, que é um monstro. Espalma Ronaldo. Eu preciso trocar uma ideia, é um papo sutil, é um papo sério, sem provocação, com o Ronaldo Giovanelli. Porque é o seguinte, o pessoal do meu timão deu a informação de que os salários, caríssimo Ronaldo, já estão acertados, né? Entre Corinthians e Dorival Júnior. Tudo bem que os salários já estejam acertados. Agora nós precisamos entender, eu queria que você me ajudasse a entender e também explicar para a nossa audiência do Oiapoque ao Chuí, a maior do Brasil, acertaram os salários, mas e o prazo para receber? Vai receber de 30 em 30, 30, 60, 90, com 60 dias, com 90 dias. O mês tem sido de 30 dias no Corinthians, ou seja, o Dorival pode vir que ele vai receber em dia? Meu querido guru de Minas, você fez uma pergunta bonita porque ela é enorme a pergunta. Eu vou começar pelo começo para te responder. Aí em Minas, eu sei porque essa sua preocupação, porque aí em Minas o mês tem 285 mil dias para receber. Então, a preocupação que o senhor tem aí, ela bate com o que está na cabecinha do senhor. Agora, o senhor não se preocupe com o Corinthians, não. O senhor tem mais coisa para se preocupar aí e para de ficar enchendo o saco. Eu sou do Timão. Eu sou do Timão, responde aí. Eu já respondi para você. Aqui o mês tem 30 dias. Aí é diferente. Vai receber com 30, aí, 60 e 90? E mais uma coisa eu vou falar pro senhor aí. Que não quer calar. Que a coisa mais feia. Vocês vão acabar tomando um choque aí, porque usar eletricidade na chuva pode dar choque. Tem que usar o equipamento correto. O equipamento tem que ser correto, porque aí tem um monte de caixa espalhada também nos pontos cegos. Por que é o cara não se perder aí? Responda. Olha lá, parou, né? Entendi nada que ele falou. Entendeu nada? Chuva, eletricidade, caixas de som. Tá tudo tranquilo. É, Habib, não? Então, tá Enquanto vocês dois se entendem aí, deixa eu falar outra coisa. Ó, Capelanes, novidades por aí. Dorival Júnior chegando, será que vão colocar reforços para ele no meio do ano, não é? Corinthians precisa melhorar o elenco também, não é só a questão técnica e diretiva. Capela. Rê, mas tem uma questão também importante que você levantou que é bem interessante a gente debater.
esse começo de semana, a gente bateu um papo com o Pedro Silveira, que é o diretor financeiro. Eu até brinquei entre aspas com ele. Eu falei, Pedro, uma nova comissão técnica e o Corinthians tem condições de arcar 2,5 milhões, 3 milhões, que querendo ou não, é mais ou menos aí a pedida de boa parte dos treinadores. Ele deixou bem claro que não. E deixou bem claro também uma outra situação que é preocupante, viu, Ronaldo Giovanelli? Que o Corinthians teria que vender um atleta do seu atual elenco para tentar fazer caixa, para consequentemente contratar jogadores. Que a grande verdade, hoje o Corinthians tem um problema sério de fluxo. Então, respondendo o seu questionamento aqui, Rê, o Dorival que gostou do projeto, tempo de contrato, salário, tudo bonitinho, tá tudo acertado, a tendência é que assine entre hoje e amanhã no máximo. Ele não deve ter grandes contratações não, viu? Pelo contrário, fluxo, talvez né? ele perca jogadores para a sequência do ano. Tá, ele quer saber sobre fluxo, isso. Tem a Radial Leste e tem a Marginal. Se ele quiser chegar, ele pode ir pela Coab 1 também, ou pela Vila Real, ou Turalvinho ou Iucuné, né? Esse é o fluxo. Tá. Vai liberar o almoço pra ele aí? Tem que ver se tem dinheiro pra pagar gasolina, né? Eu vou falar pra ele, tá. Ele entra aí à direita e já sai lá. Tá bom. Tá, ó, tá liberado o almoço pra você aí, Capela. Só você entrar e falar com a tia. Ou se não, com o Miranda. Miranda tá aí pra te receber, pra você almoçar aí. Você não sai daí, pô! Tá liberado também agora o recadinho aqui no programa. O Corinthians deu um passo importante na negociação com o técnico Dorival Júnior. Depois de se reunir com o executivo Fabinho Soldado na última terça, o treinador demonstrou ter gostado do projeto esportivo do Alvinegro. Um novo encontro entre as partes está programado para esta quarta-feira, com o objetivo de debater questões sensíveis do contrato, como salários e gatilhos financeiros. O dirigente do Corinthians sequer retornou a São Paulo e segue em Florianópolis, liderando as negociações. A partir de agora, com um acordo esportivo selado, os advogados de ambas as partes entram na negociação para discutir garantias contratuais e debater as cláusulas do acordo. Ainda não é possível cravar que Dorival Júnior assumirá o timão no restante da temporada. Porém, as conversas caminham. O Corinthians está sem um comandante desde a última quinta-feira, quando optou por demitir Ramon Dias, após 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o clube procurou Tite, que chegou a sinalizar um acordo verbal e avisar a família sobre a mudança para São Paulo. No entanto, horas antes da viagem, o treinador teve uma crise de ansiedade e, por questões de saúde mental, optou em finalizar as negociações.